marca de benefícios Ticket e tem mais de 3.000 funcionários só no Brasil. Nós vamos receber Dilis Coccoli, presidente da Edenred no Brasil. Dilis, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu sei que a companhia é uma companhia francesa, presente em vários países. Gostaria que você falasse para a nossa audiência qual que é o peso da companhia no Brasil para os negócios globais da empresa. Boa noite, Bruno. Obrigado pelo convite. Eu diria que o peso financeiro é significativo. O Brasil é o maior mercado da Edenred no mundo em termos de oportunidade, pois a gente tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, uma população que gosta do nosso produto do Ticket Restaurante, a parte de alimentação, mas eu diria que não é só nessa parte que o Brasil contribuiu para o grupo, e é muito mais no como lidera, eu diria, ou liderou e lidera durante muitos anos toda a evolução do programa nosso e a criação e o desenvolvimento de novos negócios. Então, eu vejo mais o Brasil como um grande laboratório, além de ser um grande contribuidor direto, para que a nossa empresa global avance. Você é francês? Sim. Está no Brasil há quanto tempo? Dessa última vez, há 1 ano e meio. Mas, total, deve ter uns 28 anos de Brasil. Nesses 28 anos, trabalhando no setor? Trabalhando na companhia? Bem, com 6 anos de idade, menos, não é? Quando em 1976 a 1980, eu estava no Brasil, mas eu era uma criança. Mas aí o resto do tempo foi para trabalhar no Brasil, estagiário. O que eu quis perguntar é, a boa parte do tempo foi trabalhando já no setor? Sim. Trabalhando na companhia? Sim, essa companhia, somente essa. Me fala das transformações desse setor, que é um setor que costuma estar em ebulição, principalmente no ano passado, foi um ano agitado para todo o setor. Me fala das transformações desse mercado nos últimos tempos. Então, primeiro eu queria dizer que a Edenred são vários mercados, a gente tem vários negócios no Brasil, não é? Quando a gente fala da Ticket, que é conhecida como Ticket Restaurante, alimentação, cultura... Que é o mais conhecido pelos brasileiros, é o mais conhecido, né? Mas nós temos todo um negócio de mobilidade que também é muito grande, fez parte das transformações que nós fizemos para o grupo aqui no Brasil, não é? E nós temos 2 outras unidades também que são menores, mas relevantes para o nosso negócio. Mas se a gente falar do mundo de benefits, não é? Do benefício ao trabalhor... Que é o maior negócio aqui no Brasil. Sim, ainda, mas tem coisa próxima. Ou seja, um grupo que se diversificou muito, não é? Nos últimos anos. A transformação, eu não sei se todo mundo sabe, a Ticket foi o pioneiro, não é? Nesse sistema, lá em 1976, no Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, estamos há quase 50 anos, não é? O ano que vem é o aniversário da companhia, aniversário do Programa de Alimentação do Trabalhador. E nesses anos todos, como eu estava falando, a gente liderou, eu diria, a transformação do setor. E as últimas grandes transformações, só para relembrar, foram a passagem do papel para o cartão. A gente esquece, mas durante muito tempo, para quem tem mais de 35 anos, a gente tinha um talão de tickets, não é? No bolso, e a gente ia fazer esse almoço com um talãozinho de ticket. Nós fizemos e lideramos a transformação para cartão, e essa transformação nos levou num outro mundo. A gente era impressor, não é, de ticket, nós viramos processador de cartão. Isso sendo um meio, não é? Porque o objetivo do programa é trazer uma alimentação saudável para o trabalhador. Cartão, ticket é um meio. E esse cartão então nos levou para um outro mundo, que é o mundo dos cartões, o mundo das processadoras, o mundo das redes, não é, de maquininhas. E isso levou até algumas transformações até do quadro legal, por exemplo, de definir que os cartões OpenU poderiam também participar do programa, não é? Que são cartões que utilizam as trilhas, não é, existentes do débito, por exemplo. Enquanto nós temos uma organização onde a gente monta o ecossistema para a gente estar mais próximo dos estabelecimentos e controlar a questão da onde os tickets estão utilizados. Você citou
o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, né, que vocês praticamente foram ali os pioneiros, né, as primeiras. Sim. Para vocês é muito relevante ali esse programa, né? E quando eu falei há pouco que o setor viveu um período agitado no último ano, em 2025, foi porque aconteceu um decreto que prevê novas regras para esse programa. Você, como líder que comanda aí uma das 3 maiores empresas do setor aqui no Brasil, como é que você vê as consequências dessa mudança, que é uma mudança recente? Então, é uma mudança que foi promovida pelo Ministério do Trabalho. Nós tivemos participação, não é, nas discussões em relação a essas mudanças. São mudanças fortes para o setor. São mudanças de impacto e o objetivo anunciado foi um objetivo de trazer mais agilidade ao programa, de abrir para a concorrência o programa, e a gente entende que parte dos objetivos que a gente tinha trabalhado junto ao Ministério do Trabalho foram atingidos, que era o rebalanceamento das taxas, não é, entre o lado estabelecimento, onde se usa o benefício, e os clientes, não é, que compram o benefício para os seus colaboradores, e outras partes do decreto tem impacto que para nós no médio e longo prazo não necessariamente são positivos para o programa, e a gente tem alertado, não é, o Ministério do Trabalho para que a gente possa achar os meios de corrigir isso daí, de ter um programa que consiga mais incluir os 20 milhões de trabalhadores que não estão no programa hoje, cuidar, por exemplo, do valor facial do ticket. A gente não fala muito sobre isso, não é? Mas o quanto eu consigo comer ou comprar, não é, da minha refeição com esse ticket. Essa cobertura do custo de uma refeição já foi maior no passado e está diminuindo. E a gente acha que o trabalhador brasileiro tem direito a ter um valor que permita comer adequadamente. Mas essa diminuição, qual que é o motivo? É que a alimentação, a inflação de alguns alimentos cresceu mais do que as empresas, porque são as empresas que dão, não tem referência, ou seja, as empresas vão e decidem o valor que eles querem dar para os seus colaboradores. E essa evolução não se acompanhou, não se adequou. Mas isso todas as empresas do setor estão vivendo isso. Sim. Não é uma coisa evidentemente específica com você. Não, mas o decreto ele toca a todos. Ele toca a todos, né? Bom, deixa eu chamar a atenção agora para a carreira do Gilles, né? Volto a repetir, um francês, já 28 anos entre idas e vindas aqui no Brasil. O Gilles, ele estudou nos Estados Unidos, começou a carreira como auditor em 1994 na Arthur Andersen, né? Quem é auditor sabe a representatividade da companhia, e você ingressou na sua atual companhia em 1997. Gilles, olhando hoje para toda a sua trajetória, que evidentemente é uma trajetória extremamente bem sucedida, o que foi determinante para essa ascensão na sua avaliação até chegar a esse cargo de CEO que você ocupa hoje? Obviamente, quando a gente começa a carreira, não é, na vida profissional, a gente tem muitas dúvidas, não é, em relação aonde nós vamos chegar, como nós vamos chegar. Tudo parece longe, não é? O chefe é o chefe, ele está lá. E eu sou muito curioso, eu gosto de aprender. Então, eu fui de várias posições para várias posições. Eu sempre me animei em poder fazer duas coisas. Aprender. Então, eu até falo para os jovens dentro da organização Edenred que se você estiver numa zona de conforto, você já não está aprendendo mais nada. Se muda. Porque é no desafio da coisa nova que a gente vai se desenvolvendo. Então eu sempre gostava de ir para uma área, para uma outra, e aprendendo.
E isso foi realmente fundamental para eu fazer esse movimento da minha carreira. A segunda coisa que eu acho super importante, e isso tem a ver com a Edenred, que nós somos uma empresa de empreendedor, uma empresa de gente, mais do que processo. Eu sempre tive a liberdade de fazer muita coisa nos meus empregos, não é? E as suas posições todas. Nas minhas posições. Que você passou, tá. A empresa ela é muito descentralizada e dá uma força para quem está no campo. E eu, com minha vontade de fazer, eu sempre tive fronteiras, não é, profissionais que se alongavam, não é? E ocupar esse espaço sempre foi alguma coisa gostosa. Eu nunca olhei, e eu falo isso muito, eu até dou exemplo. Quando eu saí do Brasil em 2007, eu comandava 400 pessoas. Eu era o diretor financeiro, tecnologia e operações da Ticket, Edenred, naquela época, chamava Ticket. Eu fui para a Turquia. Eu cheguei lá, tinha 100 empregados. Depois de 2 anos, eu fui para a Inglaterra, eu tinha 30 empregados. E eu falo isso para os jovens, falam, pô, nossa, eu não sou promovido com mais gente, eu sou João Ninguém. Eu falo, não, eu aprendi uma cultura sensacional na Turquia, fui para a Inglaterra, aprendi outra coisa, eu tive que fazer os procedimentos de RH na Inglaterra, enquanto aqui tinha gente para fazer, mas cada momento foi muito importante. E eu falo para eles, eu fui diretamente dessa empresa de 30 funcionários, que cresceu para 80 enquanto eu estava lá, para vice-presidente de estratégia do grupo mundialmente. Então não tem relação nessas coisas. E quem olha para os seus colaboradores ou no momento de decidir quem vai ocupar que espaço, eu acho que a pluralidade das experiências vale muito mais do que quantos funcionários, como numa empresa. Você se adiantou